Olá, tudo bem? Aqui é Geraldo Augusto do Você Tem Acesso. Paz. Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Como Crescer Espiritualmente com Princípios na Palavra de Deus. E o livro da vez é a segunda carta a Timóteo. Bom, agora aqui vamos então estudar sobre a segunda carta a Timóteo. Lembrando que essa série de lições bíblicas não são estudos teológicos aprofundados. O propósito dessa série de vídeos é nós encontrarmos princípios bíblicos através da nossa leitura e meditação diária, e como a nossa meditação nesses textos já nos conduzem a uma ação prática em relação a essas verdades que nós aprendemos, tá certo? Então, o propósito da série, se é o primeiro vídeo da série que você assiste, quero te dizer então que este é o propósito, ok? Primeiro, diretrizes para crescer em piedade. Ser como Deus é, viver como Ele nos disse para viver. Isso envolve o estudo e a aplicação das escrituras. Então você estuda e aplica, estuda e aplica. Esse é o propósito dessa série, inclusive, certo? Para que você cresça em piedade, numa vida que glorifique a Deus. Né? Aqueles que o fizerem se tornarão reprovação viva daqueles que não o fizerem, e sendo assim, se depararão frequentemente com a perseguição. 2 Timóteo 1,3. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Mantenha estritamente uma consciência limpa, limpa perante Deus e as pessoas, ok? 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, devote-se ao estudo responsável da Bíblia. Torne-se um intérprete sensível da Escritura. 2 Timóteo 3,12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, vida cristã, deixa eu ver se consigo a canetinha aqui, ó. Viver, mudar a cor, né? Viver piedosamente, dedicado, devotado a Deus, em Cristo Jesus, leva ao quê? Perseguição. Então, os cristãos são perseguidos, sim. Viver em Cristo de forma dedicada verdadeiramente envolve passar por perseguições, sim, ok? Está na Bíblia. Não só nesse versículo aqui, mas dentro da carta que estamos estudando, né, de Paulo a Timóteo, você está lendo isso aqui, certo? Então, reconheça que uma vida piedosa sempre encontra perseguição. Espere isso, pois uma vida piedosa testemunha contra a falta de devoção dos outros. Então, se você procura fazer o que é o correto, e as pessoas não costumam fazer, automaticamente você vira alvo de críticas, de perseguição, de mentiras, inclusive, de denúncias falsas, de uma série de questões, porque a sua forma de viver não é que você aponte o dedo, mas o seu viver evidencia para essas outras pessoas que não vivem piedosamente que elas estão no pecado. Então, naturalmente, nessa contramão do mundo, numa forma de vida anômala, nós somos perseguidos. Sim, seja na vizinhança, seja na parentela, seja na família dentro de casa, né, quando há não cristãos em casa, no trabalho, passa, sim. Segundo, princípios fundamentais para a fé.
A fé acredita absolutamente na inspiração divina das Escrituras. Portanto, a pessoa de fé tem uma visão muito importante sobre a Bíblia e tem coragem de enfrentar a oposição de maneira impassível. 2 Timóteo 3, 16 a 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, reverencie altamente a palavra de Deus, reconheça a sua fonte divina de inspiração, sujeite-se totalmente a ela. 2 Timóteo 4, 5. Tu, porém, se sobra em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Não se frustre com a oposição, continue aguentando com firmeza, seja incansavelmente fiel nas coisas que Deus lhe ordenou fazer. Terceiro, diretrizes para crescimento no espírito. O crescimento espiritual é aprender a depender da vida do Espírito Santo em você, através de sua presença constante e dos... Olha aqui, dons, né? E dons, com um N aqui, dons espirituais que ele lhe deu. Então, quando você... O teu crescimento espírito é evidenciado quando você depende do Espírito Santo na sua vida, através da presença constante e dos dons que você recebeu dele para desempenhar o teu ministério. 2 Timóteo 1,6. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives, ok? O que? O dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Paulo falando a Timóteo. Então, exercite fielmente os dons carismáticos que lhe foram comunicados. Disciplina-se continuamente a empregá-los na ousadia e no amor. Ousadia na coragem, né? Vamos chamar assim. Na coragem, na intrepidez. Ok? 2 Timóteo 2,1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Seja forte na graça e... Vou ver se eu me lembro de eu apontar aqui para você, aqui em cima no card, duas pregações, né? Uma pregação em duas partes, do pastor Alan Capriles, meu pastor, sobre a graça, ensinamentos da graça, né? Ensinamentos da graça, parte 1 e parte 2. Eu coloco aqui no card para você entender melhor sobre a graça de Deus. Entregue-se profundamente ao poder e energia de Cristo para realizar seu objetivo. O objetivo é de quem? De Cristo, através de você. Então não é o seu objetivo, é o de Cristo através de você. 2 Timóteo 2,22. Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Foge. As paixões não são para eu enfrentar e repreender. Se eu sou tentado em algo, eu tenho que fugir e não enfrentar. Tentação não se enfrenta. Tentação se foge. Ok? O diabo e seus demônios, nós os vencemos na autoridade que há no nome de Jesus, porque Cristo está acima de todo principado, potestade, dominadores, força da maldade. E nós estamos com Cristo, assentados com Ele. Então, nós podemos repreender em nome de Jesus, se estamos em Cristo, ok? Agora, tentação, né? Tentação a mentir, a fazer o que é errado, ou deixar de fazer o bem, de trair,
de ver o que não deve, de ouvir o que não deve, de falar o que não deve, de sentir o que não deve, a tentação que for, mas devemos fugir e não enfrentar tentação. Eu sou forte, eu vou enfrentar a tentação. Isso é burrice e não é bíblico. Entendeu? A orientação bíblica é para fugir da tentação e não enfrentar a tentação. Então, tem crente caindo em tantas coisas porque se acha forte demais e acaba querendo enfrentar a tentação quando a Bíblia manda fugir, beleza? Então vamos lá. Evite estritamente qualquer indulgência da carne. Evite. E não sucumba, né? Então, se eu estou sendo tentado, eu vou fugir. Eu vou evitar e vou me esforçar para não sucumbir. Devote-se a vida cheia do Espírito Santo, possuindo o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é lá em Gálatas, que você vai ver. Quarto, princípios para uma vida sábia. A pessoa com sabedoria espiritual possui percepção, ok? Espiritual, e um sábio sistema de valores. Então a pessoa tem discernimento espiritual e ela tem valores. Ela percebe que qualquer discórdia teológica é improdutiva e recusa-se a se envolver com isso. Debate teológico, para mim, não é adequado. Né? Discordâncias, expor sua opinião é uma coisa, mas você se lançar num debate não é sábio. Né? Pelo contrário, ele aprende gentilmente a persuadir os outros à devoção, não se enganando facilmente por um falso comportamento piedoso. Muito cuidado eu preciso ter para não ter um falso comportamento de que eu tenho uma vida dedicada a Deus, entendeu? Talvez a forma de você falar, de você responder, se portar, aquilo que as pessoas enxergam na tua vida, podem dar a entender que você tem um comportamento piedoso e você não ter, isso ser falso. Mas se realmente você tem, acaba ficando evidenciado. Ele também reconhece a tendência humana de evitar as exigências da verdade e de ouvir apenas o que se quer escutar. Então, reconhece que a tendência humana busca evitar as exigências da verdade, de andar em santidade, numa vida dedicada, numa vida justa. Assiste lá, eu falei para você da administração em duas partes, né? Ensinamentos da graça, que isso vai ficar muito claro para você. E aí elas também vão querendo ouvir apenas o que se quer escutar, né? Escolhendo o que vai ouvir. Isso está errado, frontalmente. 2 Timóteo 2,14 recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Então saiba que a discórdia teológica é destrutiva e quase nunca ajuda. Né? Não ajuda, o que ensina sem ensinar a Bíblia. Não é? Ficar debatendo não é adequado. 2 Timóteo 2, 24 a 26. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, e não para com aqueles com quem ele tem afinidade, para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinado, com mansidão, com mansidão os que se opõem. Então, como é que eu me disciplino quem se opõe ao que eu estou ensinando, ao ministério? É com mansidão, na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então,
qual é a forma de nós respondermos? De forma branda, ok? Ensinando com paciência. E aí, como é que eu disciplino? Com grosseria, com veemência? Não, é com mansidão. Está na Bíblia. Então não é porque talvez você seja um professor, um líder de célula, de grupo pequeno, ou você é um discipulador, que você vai disciplinar com grosseria, com estupidez, com rompante. Uma coisa é ter firmeza no seu posicionamento. Outra coisa é você ser grosseiro. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Com a minha filha, por exemplo, eu a disciplino com firmeza, porém com mansidão, não com grosseria, entendeu? E assim nós devemos ser nas questões no relacionamento com o próximo, nas questões do mundo eclesiástico, da esfera eclesiástica, digamos assim. Evite se envolver em discussões e discórdias e aprenda a persuadir os outros a acreditarem e praticarem a fé, mas faça-o de modo gentil e agradável. E não esbravejar, você está errado, não sei o que. Não, mas de modo gentil e agradável. É aquilo que eu falo para as pessoas. Tem gente que às vezes não entende. Claro que tem momentos em que você precisa ser... você é conduzido pelo próprio Espírito Santo a você ser enérgico. Não enérgico no sentido de grosseria, mas você fala de forma mais firme, né, mais enérgica, mas não que isso seja grosseiro, entendeu? Você pode falar firme, não, você está errado, você está redondamente enganado, muda. Você está falando firme, mas você está sendo agradável. Outra coisa é falar, deixa de ser burro, você não está vendo que você está indo para o inferno, e não sei o que, seu trouxa, blá 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 blá. Né? Tá vendo? É diferente a forma de fazer, né? Uma coisa que eu falo muito, que eu aprendi não há muito tempo, sobre a palavra exortar no Novo Testamento, escrito essencialmente em grego, né? Há quem relate, por exemplo, que o Evangelho de Mateus não foi escrito em grego, né? Mas não vou entrar nesse pormenor aqui. Mas nós temos a incidência da palavra exorta, exortação, vindo da paráclesis, né? Paráclesis. A paráclesis é um chamado interno, é um despertamento interno, né? Um apelo pessoal. E paráclesis deriva da mesma origem de Paráclito, né? O Espírito Santo. Então, fica entendido, para mim é muito claro, depois que eu vi como era a palavra exortação, lendo uma carta de Paulo, agora, se não me engano, aos Romanos, tá? E ele falando como ele pregou o Evangelho ali, e ele falando sobre que ele levou a palavra em exortação. E aí me suscitou curiosidade, porque era um texto que estava queimando no meu coração para que eu pudesse estar... Foi uma leitura, aliás, né? Perdão, foi uma leitura. E aquele texto queimou no meu coração. Eu até compartilhei uma mensagem para um grupo de irmãos. E no dia seguinte, alguma coisa assim, eu fui pesquisar sobre a palavra ali, né? E ela se refere exatamente a isso, a paráclesis, ao chamado interno, ao apelo pessoal. E eu sabendo, claro, que o Espírito Santo Paráclitos, então automaticamente eu associei isso, né? Então que a paráclesis, ela é a mensagem do Espírito Santo.
Ah, mas tem horas que o Espírito Santo é enérgico. Claro que é. Mas uma coisa é ser enérgico. Eu posso ser enérgico e ao mesmo tempo ser gentil e agradável. Eu não preciso ser grosseiro. Você está entendendo? Isso precisa ficar muito claro. Ser firme e enérgico não é sinônimo de ser gentil. Não é sinônimo de você ser grosseiro. Posso ser enérgico, firme, porém gentil e agradável. 2 Timóteo 3, 1 a 5. Sabem, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade. Piedade não é cara de coitado, mas é tendo aparência de devoto, de cristão, de servo de Deus, negando-lhe, entretanto, o poder ou a eficácia. Foge também destes. Então a orientação de Paulo aqui é de que nos últimos dias, tempos em que nós estamos vivendo, sobrevirão tempos difíceis. Eu vou contar uma experiência aqui. Eu tive um sonho há poucas semanas, né? Talvez 2 semanas, do momento em que eu gravo esse vídeo, em que surgiu uma situação, né, nesse sonho, e eu conversava achando que eu resolveria aquela situação por uma forma que eu conseguiria, e aí de repente eu olho para o alto, para o céu, e peço a ajuda de Deus. Eu falo assim: Senhor, se o Senhor quisesse, eu poderia vencer essa questão aqui, essa adversidade, né? E aí no sonho, de forma especial assim, eu era atraído, né, ao Senhor, e ele falava comigo: meu filho, eu te chamei para você apacentar exatamente nesse tempo. E eu já tinha esse entendimento, mas para mim naquele dia foi uma confirmação, mais uma confirmação, um encorajamento de Deus para a minha vida, para que eu pudesse estar firme, né? O meu propósito de vida de levar as pessoas ao conhecimento de Deus pela palavra e de viverem no centro da sua vontade. Mesmo nesse momento de tempos difíceis, ok? Desses últimos dias. E também pelas coisas que estão por vir. Então, nesse tempo, não é que as pessoas, em alguns momentos, cometeriam atos assim. Não. Egoístas aqui, em algumas versões, na Almeida Corrigida e Fiel, por exemplo, é amantes de si mesmo, ok? Então não é que as pessoas, em alguns momentos, praticariam esses atos aqui, não. Elas seriam, e Paulo afirma, elas serão. Então, quando você algum desses aqui, na verdade você está na prática do amor a si mesmo, ou do egoísmo, ou da avareza, ou da jactância, da arrogância, da blasfêmia, da desobediência aos pais, da ingratidão, da irreverência. Desafeiçoados aqui aponta para a falta da afeição natural, que é do amor de família, né? E por aí vai. Então, na verdade, aponta pessoas que vivem na prática da iniquidade. E a Bíblia fala, Mateus 24, 12, né? Que por conta da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E é o que está acontecendo exatamente por isso aqui, porque pessoas estão na iniquidade, elas são.
Não é que elas cometem uma vez e acabam, não. As pessoas são assim nesses dias, né? Tempos muito difíceis. E parecendo-se espirituais, dedicadas, servas de Deus, porém, a sua vida evidencia frutos de que nega exatamente isso, né? Então não precisa fugir. Então não se engane com jargões ou religiosidade. Olhe para o poder espiritual dos outros. Então, uma coisa é se parecer espiritual, outra coisa é você ter a prática de vida espiritual, certo? E quinto, motivando-se para o ministério. O ministério é serviço e o ministro do Evangelho é primariamente um servo da palavra de Deus, compartilhando sua mensagem ousada e corajosamente. Ele honra a palavra de Deus e a defende incansavelmente, tendo cuidado de comunicar sua verdade com precisão absoluta. Então não é uma tarefa fácil, pois a palavra de Deus enfrenta a violenta oposição. Portanto, o ministro da palavra de Deus aprende que a paciência, a resistência e o trabalho árduo são necessários para o sucesso no seu chamamento. 2 Timóteo 1,8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, pregue o Evangelho ousadamente, sem temor, mesmo que enfrentando oposições. Lembra que nós vimos que quem deseja viver Cristo de forma piedosa vai ser perseguido? Exatamente. 2 Timóteo 1, 13 e 14. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Opa! O padrão que nós devemos manter, qual é? É o que eu quero? É que o pastor quer? É o que o outro fala? Não. É o que eu acho? Não. O padrão que eu devo manter é aquele das sãs palavras que são a palavra de Deus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em vós. Então, o que eu recebi de palavra, eu preciso guardar esse bom depósito sendo conservado pelo Espírito Santo na minha vida. Então, reconheça que a palavra de Deus é um tesouro de valor inestimável. Guarde o tesouro, com diligência, com dedicação, com empenho. E que tesouro é esse? A palavra de Deus. Então, guarda o tesouro que é a palavra de Deus. De que forma? Com diligência. Prenda-se com firmeza a verdade que você recebeu. Que verdade eu recebi? A verdade que eu guardo, que é o tesouro, que é a palavra de Deus. Não permita que o inimigo a corrompa. A corrompa quem? A verdade que eu devo guardar, que é o tesouro, que é a palavra de Deus. Então não permita que o inimigo corrompa a palavra de Deus em mim. Então não permita que o inimigo corrompa a palavra de Deus em você. Ok? 2 Timóteo 2,2. E que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a almas fiéis e também idôneos para instruir a outros. O que eu escuto, eu transmito a pessoas fiéis e idôneas que também possam instruir a outros. Então, eu recebo, transmito a outros, né? Vamos dizer assim. E esses outros, vou colocar aqui 2, né? Transmitem a muitas outras pessoas. Uma ou mais pessoas. Então, está em mim e eu transmito a outros que transmitem a outros. Ok? Comunique a verdade com exatidão e precisão. Treine os outros para fazer o mesmo. Certifique-se de que nada disso seja distorcido, diluído ou apagado.
Tem gente que distorce o que está escrito, diminui os efeitos, tenta diminuir o efeito daquilo que está sendo falado, ou simplesmente ignoram. Então, isso é pecado, ok? 2 Timóteo 2, 3-7. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço civil fica em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Aprende que o ministério realmente significa como exemplo de ministério. O soldado enfrentando dificuldades, o atleta segundo um treinamento estrito e o lavrador que trabalha arduamente com paciência. Ok? 2 Timóteo 4, 1 e 2. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação, pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Torne-se um servo comprometido com a palavra de Deus. Esteja preparado a qualquer momento, seja conveniente ou não, para proclamá-lo e para instruir pacientemente aqueles que não compreendem ou não aceitam. Então, servo comprometido, me torno preparado para proclamar a palavra e instruir pacientemente. Ok? E aí, olha, eu espero que esses ensinamentos tenham te edificado, que Deus tenha falado ao teu coração. Mas não se esqueça, você precisa colocar em prática. Nós não podemos ser ouvintes esquecidos, mas praticantes da palavra de Deus, tá certo? Eu quero te entregar alguns presentes. Eu quero te entregar os slides dessa aula e um guia com 3 princípios simples, mas poderosos, que se você colocar em prática, vão te ajudar a manter a sua vida espiritual renovada. E onde é que você baixa esses presentes? Você baixa esses presentes aqui, ó. Tá vendo aqui em cima? Baixa os presentes na descrição do vídeo também, aqui, ok? E eu vou deixar fixo lá no primeiro comentário. E ao final do vídeo, aqui à esquerda, vai aparecer também, tá certo? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.